Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, canal do professor Arnaldo Vieira. E aqui mais um vídeo de atualidades para vocês, gravando num cenário diferente aqui, mas sempre preparando material com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E a gente espera que vocês tenham bons estudos, vem concurso bom por aí, todo mundo tem que se preparar, continuar estudando, hein, gente? Olha lá. Começando o vídeo, já começando assim de início, já pedindo a sua participação, o seu engajamento, ajudando a gente a produzir esse material bem legal, pedindo para você já se inscrever no canal, deixar o joinha, para você compartilhar os vídeos e principalmente comentar nos vídeos, aqui nos comentários, pode fazer os comentários aqui mesmo, a gente está lendo e respondendo na medida do possível, mas é importante você dar esse feedback para nós, saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, tá legal? Vamos lá que tem bastante coisinha, detalhezinhos, inclusive na semana passada a gente falou do vídeo falando sobre a isenção da alíquota para as armas, que foi dada pela Câmara de Comércio Exterior. E o que aconteceu semana passada? Ministro Fachin fez com que houve uma suspensão dessa alíquota. É isso mesmo. Isso foi cair no Supremo Tribunal Federal. Claro que motivado por uma ação do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Um advogado, representando inclusive o partido e fazendo algumas alegações, informou exatamente o seguinte, que esse decreto, essa autorização de alíquota zerada que facilitaria a importação, poderia colocar em risco a segurança da sociedade como um todo. E o ministro Fachin acompanhou esse pensamento. É claro que isso não iria entrar em vigor de imediato, isso só ia entrar em vigor dia 1º de janeiro, mas levantou aquela discussão em relação à posse, porte, em relação ao governo indiretamente influenciar nessas tarifas comerciais, nessas possibilidades comerciais. E principalmente na possibilidade do cidadão comum ter uma facilitação na aquisição dessas armas. Então, de toda forma, hoje, então, através da intervenção do ministro Fachin, importante você saber, houve então o quê? Uma manutenção, ou seja, continua mantido o valor do imposto de importação atual, que é de 20% sobre o valor da arma como um todo, da pistola, do revólver, enfim. De toda maneira, o que acontece com essa decisão a partir de agora? O Fachin joga também a responsabilidade para o plenário do Supremo Tribunal, para que essa decisão não seja monocrática, certo? Não seja uma decisão tomada somente por ele. Ele pede agora que essa decisão caiba ao plenário e que essa discussão sobre reduzir a alíquota, zerar a alíquota ou manter caia dentro do Supremo Tribunal Federal. É um assunto polêmico, por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. A gente já vem falando nos outros vídeos de outros anos, inclusive desde 2019, a gente está tratando sobre esse assunto porque isso provavelmente isso é muito recorrente nos concursos que vão vir, que já aconteceram, tá? Então é importante você saber, por isso que eu quis dar uma continuidade no que a gente já conversou na semana passada, que houve a informação que a Câmara de Comércio Exterior tinha zerado a alíquota. Os partidos se movimentaram, principalmente partidos de oposição à base do governo, ao governo federal, e entraram com esse pedido. Vamos continuar prestando atenção, eu vou trazer novidades para vocês, tá legal? Bom, também nós tivemos a comemoração, se é que a gente pode dizer assim, de um outro assunto que também a gente discutiu aqui nos meses de setembro, outubro, se eu não me engano. Dá uma olhadinha, dá uma passada aí para baixo, dá uma olhada, uma pesquisada aqui, tanto na página do Doutor Concursos, quanto na minha página do professor Arnaldo Vieira. A gente teve um vídeo de atualidades falando sobre o Pix. E o Pix fez 1 mês de funcionamento, o que de uma maneira ou de outra mudou um pouco as projeções, as estatísticas, porque foram 83,4 bilhões de reais movimentados somente em 1 mês com a utilização do Pix. Claro que isso também teve uma série de fake news envolvidos nisso, uma série de desconfianças das pessoas, dos consumidores em geral, em utilização do Pix. Mas eu vou avançar. Mais de 46 milhões de pessoas fizeram seus cadastros nas suas instituições bancárias, realizando 92 milhões e meio de operações com o Pix, certo? E o valor médio, olha só, de cada transação ficou em torno aí de R$896. Agora, claro, o que é o Pix? Deixa eu passar rapidamente para vocês uma recapitulação. O Pix é um modelo de pagamento digital desenvolvido pelo Banco Central. Ou seja, você tem que ter um aplicativo, você vai ter o aplicativo do seu banco instalado, você vai fazer uma transferência de finanças de um
de um correntista para outro sem ter que pagar TED ou DOC. Isso é feito através das chaves Pix. O consumidor faz o quê? Ele entra, faz um cadastro dentro do seu banco e coloca o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone ou uma chave aleatória que é criada para aquela necessidade. Você informa a quem vai te pagar esse seu código, a pessoa entra no aplicativo dela e faz a transferência. Se você for receber e for pagar, isso é uma via de mão dupla, não existe nenhum tipo de controle, ou tarifação, ou tributação de nada. Claro que levantaram-se várias questões, e no começo, inclusive nas primeiras semanas, o Pix sofreu uma espécie de oposição aí de algumas correntes econômicas, dizendo que serviria para fiscalizar o cidadão comum, que o cidadão comum ia estar com suas contas, com a sua movimentação financeira sendo monitorada pelo governo. Enfim, no fim das contas, a gente acha que é muita teoria da conspiração para pouca utilidade prática. O que é importante frisar é que, realmente, algumas das questões eram, puxa, mas se é um sistema tão revolucionário, por que isso foi feito pelo próprio Banco Central? A resposta é muito simples, porque o próprio Banco Central optou por ele ser o criador da tecnologia, ao invés de ele facilitar isso para o mercado. Outra coisa, a utilização dos dados dos correntistas é de responsabilidade de quem está gerenciando, no caso, o Banco Central. A gente tem que lembrar que o Brasil está numa era de, inclusive, legislações, a Lei Geral de Proteção de Dados, o cadastro positivo dos consumidores, enfim, há um movimento, sim, de manutenção dos dados e, de uma certa forma, de controle dos dados pessoais dos consumidores, das pessoas, em relação às suas transações financeiras. O Pix nada mais é do que uma quebra, exatamente, de uma situação que hoje, com a digitalização, aconteceria de forma normal. De uma maneira geral, todos os economistas estão apontando o seguinte, olha, se não fosse o Banco Central o gerenciador disso, iria ser uma entidade privada. Eles optaram por fazer antes de que as entidades privadas pudessem lucrar em cima disso, certo? E mais, no caso das entidades privadas terem feito uma grande campanha massiva de adesão ao Pix, cabe aquele pensamento de oferta e demanda e oferta, oferta e procura. Veja, se você é uma instituição bancária que está fora do mercado, que está fora dessa inovação, você dificilmente vai conseguir manter os teus clientes, sua carteira de clientes, ainda em atividade. Então, por isso que houve uma grande enxurrada de propagandas gerais que levaram aí a várias fake news. Ah, se fosse bom, o banco não anunciava com tanto... Se fosse bom para o consumidor, o banco não anunciava com tanta força. Calma, não é bem assim, pessoal. O fato é que, em um mês de transações, com esse valor médio de transação sendo de 860 reais, 890 reais, o importante foi que essas transações aconteceram. No começo, houveram algumas dificuldades, ainda existem alguns ajustes a serem feitos no sistema, mas que o sistema é benéfico, funciona e que pode aí sim acarretar perguntas para vocês, concurseiros, no futuro, sobre essa nova tecnologia de pagamentos, que pode beneficiar os que estão fora hoje do sistema bancário, os consumidores em geral, e os empreendedores do outro lado, que também não fazem parte mais de toda essa corrente financeira. Algo para a gente prestar bastante atenção. E agora um híbrido, né? Uma informação mais ou menos nacional, mais ou menos internacional. O Brasil teve uma redução, por mais que tenha números elevados, mas ele perdeu posições no ranking mundial do IDH. E o que é o IDH e por que é importante você saber disso? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é estabelecido pela ONU, tá? A ONU faz anualmente uma equação, certo? Eu até explico aqui. O que ela faz? Ela faz uma conta. Ela pega os valores absolutos fornecidos pelos países de que leva em consideração a expectativa de vida dessa população, a quantidade de pessoas e principalmente quantos anos elas vão viver, o nível de escolaridade dessas pessoas, se fundamental, médio ou superior, e principalmente o PIB, o Produto Interno Bruto, dividido pela quantidade de pessoas que moram naquele país. Essa equação, essa fórmula dividida, dá um número que fica entre 0 e 1, certo? Todos aqueles números, todos aqueles países que apresentarem índices mais próximos do 1, indicam que possuem um IDH alto, ou seja, o índice de desenvolvimento humano naquele ano para aquele país foi superior a de outros países que tiveram índices menores, que levaram em conta outros fatores.
Na escala, certo? Há uma variação aí do primeiro lugar até o número 188, que é a classificação dos 188 países que estão localizados. O primeiro lugar ficou com a Noruega esse ano, com um índice próximo aí de 0,95. Os 3 últimos lugares são países africanos, que amargam essa posição já por vários anos e por vários contextos econômicos, sociais, sociogeopolíticos que acontecem dentro daquela realidade africana, que ficaram automaticamente com o Chad, a República Centro-Africana e o Níger, certo? Agora, e o Brasil? Onde é que o Brasil fica? O Brasil pulou de 79º, número 79, e foi rebaixado para número 84. Isso sem levar os dados de 2020. 2020 nós só vamos saber lá no final de 2021, certo? Mas por que o Brasil teve números, inclusive, relativamente mais altos? Veja bem, nosso desempenho subiu de 0,762 para 0,765. A nossa média, certo? Ainda ela é menor do que de países da América Latina que tiveram mais índices positivos em relação ao Brasil, como Argentina, o Chile, o Uruguai e a Colômbia. Veja, esses índices levam em conta vários fatores, mas o principal que acabam entrando, como eu falei para vocês, a faixa etária das pessoas, o nível de escolaridade e o índice de per capita, ou seja, a produção, o produto interno bruto dividido, ou seja, a riqueza produzida pelo país dividida pela quantidade de habitantes. Nós ainda somos um país de extremas desigualdades. Você tem muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. Ou seja, o produto interno bruto acaba sendo desnivelado. É claro que ainda nós continuamos, segundo a ONU, numa classificação positiva. De que forma? Nós ainda estamos com o país, estamos dentro da faixa de países em alto desenvolvimento humano, que vai desde o número 67 ao número 119, seria a faixa no meio, certo? Então ainda estamos bem nesta situação, nesse cenário. A preocupação é, pós-pandemia, como serão esses dados? A gente sabe que o Brasil vai ter uma queda per capita enorme, os níveis de escolaridade também deverão cair. Talvez o índice que vai se manter aí é o índice de estimativa de vida do brasileiro, que não alterou tanto, mas é um número importante, é uma informação imprescindível para você que está prestando um concurso, para você que vai estudar e que vai se preparar para os próximos concursos. Nós caímos no ranking mesmo tendo números positivos. Por quê? Porque países ao nosso redor estiveram em situações bem melhores do que a gente, tá? Âmbito internacional, a guerra dos Estados Unidos com o Google. Moçada, esta guerra não vai acabar tão cedo. O procurador-geral do Texas, o Ken Paxton, anunciou na semana passada, inclusive usando as redes sociais, curiosamente, que ele, em conjunto com mais outros 9 estados, vão ingressar com ações contra o Google, considerando o Google um grande gigante da mídia, certo? Dizendo o quê? Que o Google controla os preços através de um monopólio. Os preços do quê? Do mercado de publicidade digital. Ele fez até uma comparação na hora da declaração dele com uma espécie de time de futebol americano, que faz o ataque, faz a defesa, o Google é todo o jogo, certo? Então nós estamos assistindo diariamente a um combate do próprio Google contra o Google. Na verdade, o que ele quer dizer? Que o Google é a ferramenta de busca praticamente número 1 de todo o planeta Terra. E com base nas informações que ele possui, ele oferece para os consumidores alguns tipos de informação que são úteis para esses consumidores. Ok? Legal. Todos nós aqui já sentimos isso na pele. Você às vezes vai fazer uma busca de um produto que você pensou que às vezes era necessário você consumir e aquilo aparece nas suas redes sociais. Veja, ele é um algoritmo inteligente que entende a nossa vida e oferece os produtos. O grande problema é que ele também cobra das empresas que estão no mercado e vendendo esses produtos uma participação para elas participarem desse tipo de procura humana, dessa busca dos seres humanos. O Google, em contrapartida, declarou, tentou se manifestar, dizendo que as acusações que estão sofrendo, e veja bem, essa guerra dos Estados Unidos já está vindo de outros, tem vídeos anteriores nossos aqui falando também de outras ações que estão sendo movidas, não somente contra o Google, mas contra o Facebook também. A União Europeia também tem feito várias ações, e
imposto várias penalidades, multas pesadas em cima do Google, mas o que ele tem dito? Que pelo contrário, ele está perdendo dinheiro. Veja, os anúncios digitais caíram desde a década passada, assim como as comissões das empresas de tecnologia. E que a comissão que ele cobra das empresas para elas participarem dos sites de busca está abaixo da média da indústria. Ou seja, ele fez um comparativo, inclusive, com outras mídias. É claro que essa discussão vai se arrastar pelos tribunais norte-americanos. Eles têm uma espécie de força jurídica lá dentro que está estudando pontualmente essa questão do trust, ou seja, do monopólio das mídias digitais. O que a gente só tem que observar como futuros testadores, nós que seremos, vocês que serão e nós que vamos continuar observando isso, quais seriam as sanções que seriam aplicadas para o Google de forma a punir o próprio Google por conta dessa ferramenta à disposição desses consumidores. Será que haveria um tipo de Google pago ou algum outro tipo de custo? Enfim, tudo o que é muito de graça, segundo inclusive um documentário excelente que eu recomendo, já disse para vocês aqui assistirem, que é o Dilema das Redes, uma grande frase do meio mercadológico, né? Que diz que quando um produto é de graça, na verdade o produto é você. Então, de uma maneira geral, é importante nós conhecermos essas informações e sabermos até que ponto o Google está ganhando ou disputando com as autoridades jurídicas norte-americanas nessa questão do monopólio, do controle desse mercado de mídia e como que isso vai afetar a vida de todos nós, usuários da rede em comum. E aproveitando para falar dos Estados Unidos, vamos para o nosso último tema. Aqui rapidamente um vídeo para vocês mostrarem, mas deixa eu avançar, para não ficar muito comprido, a questão da eleição de Joe Biden. Finalmente, o colégio eleitoral norte-americano fez o dever de casa, com a contagem dos votos do estado do Havaí, que aconteceu na segunda-feira à noite. Houve então a decretação da vitória de Joe Biden pelo colégio eleitoral. Joe Biden teve 81,2 milhões de votos, ficando com 51,6% do total de votos nos Estados Unidos, enquanto Trump ficou com 74,2 milhões de votos, representando 46,8% do total. Ou seja, o Biden conseguiu, então agora, na somatória dos votos que ele conseguiu dentro do colégio eleitoral, ele fechou a votação com 306, sendo que ele precisava de 270 para ser eleito. Tá? E o que isso acontece? Qual que é a influência direta de modo internacional? O reconhecimento dos presidentes. O presidente Jair Bolsonaro, através das redes sociais, cumprimentou o Joe Biden, fez várias postagens, mas basicamente disse que então mandou a mensagem que há uma aproximação, quer manter essa aproximação e aliança que está sendo feita entre os dois países, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro antes já havia dito que acreditava na vitória de Trump, etc. Mas agora, com a soberania do colégio eleitoral norte-americano estabelecida, ele não foi o único. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o López Obrador, que é o presidente mexicano, também reconheceram, somente após a vitória, a concretização da vitória de Biden no colégio eleitoral, que houve o reconhecimento dessas autoridades mundiais de que o Joe Biden é o próximo presidente norte-americano. O que é complicado, porque de uma maneira geral é como se os países já começassem essas relações com o próximo presidente já perdendo de 1-0. É claro que tem muita água para rolar ainda. O Joe Biden também aparentemente não tem a mesma filosofia americanista, America's First, como o próprio Trump diz e declara para todo mundo, mas é algo para a gente continuar observando. Acreditamos que para os concursos vindouros aí, né, o que vai ser importante você saber, que primeiro, Joe Biden ganhou a eleição norte-americana, né, o Trump perdeu todas as ações que foram interpostas na justiça norte-americana, dizendo que haviam fraudes na votação, os votos no correio foram fraudados, que o Joe Biden conseguiu muito mais do que os 270 delegados que eram necessários. Que os delegados, sim, concretizaram, foram lá e cumpriram a sua responsabilidade legal e votaram a favor de Joe Biden no colégio eleitoral. E que alguns presidentes que não tinham reconhecido, porque de uma certa forma ou se associam, até mesmo ideologicamente, se alinham ideologicamente com o Donald Trump, só reconheceram isso depois que o próprio Joe Biden ganhou no colégio eleitoral, certo? Isso é importante frisar e é importante você saber. Terminando mais um vídeo, a gente já agradece a tua audiência, vamos colocar assim,
deixa o joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos e passem pra gente esse feedback que é bem gostoso de a gente saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não, tá legal? Essa semana tem Natal, já desejamos desde já para vocês um bom Natal para todos vocês, que o Papai Noel nos traga como presente a vacina desse bendito, desse maldito talvez vírus, o coronavírus, e que a gente tenha um bom Natal, um Santo Natal para todos nós. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, pessoal. Até lá.